Olá! Bem, hoje vamos mergulhar a fundo no mapa para o sucesso, a planta essencial que transforma qualquer ideia, por mais ambiciosa que seja, em algo real. Estamos a falar, claro, do planeamento de projetos. Pense nisto. É literalmente a fundação onde se constroem todos os grandes feitos. E para entrarmos nisto, vamos começar com uma pergunta um bocado curiosa, vá. O que é que as pirâmides do Egito, uma maravilha do mundo antigo, e, sei lá, o corpo de bombeiros da nossa cidade podem ter em comum? A resposta é surpreendentemente simples. Ambos são, na sua essência, o resultado de projetos bem-sucedidos. É isso mesmo. Desde a monumental tarefa de erguer as pirâmides até ao planeamento estratégico super detalhado do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, tudo se resume a isto, a projetos. Ou seja, a empreendimentos com um início e um fim desenhados para criar algo único. Ok, isto leva-nos a uma pergunta inevitável. Se os projetos são esta ferramenta tão poderosa, por que é que ouvimos falar de tantos que correm mal? É uma história que todos conhecemos, não é? Projetos que derrapam nos prazos, que estouram o orçamento ou, pior ainda, que no fim nem sequer entregam aquilo que era suposto. A grande questão é porquê? Bem, os números não mentem e eles mostram um padrão muito, muito claro. Olhem só para isto. Problemas de comunicação, mais de 64%. Incumprimento de prazos, quase 60%. E o âmbito mal definido, ali perto. Estes são os grandes vilões. Mas o mais interessante disto tudo, a verdadeira revelação, é que estes problemas, eles não aparecem do nada a meio do trabalho. Não! A semente do fracasso é plantada logo no início, na fase de planeamento. Então, o antídoto, a solução para isto tudo não é, como se poderia pensar, trabalhar mais horas ou com mais afinco. É planear de forma mais inteligente. É mesmo sobre isso que vamos falar hoje. Porque um planeamento bem feito e disciplinado não é uma burocracia ou uma perda de tempo. Pelo contrário, é a melhor forma de poupar tempo, dinheiro e, francamente, muitas dores de cabeça lá para a frente. É o nosso mapa do tesouro para o sucesso. E tudo, mas tudo mesmo, começa na fundação. A primeira pedra. Antes de sequer pensar em construir alguma coisa, temos que ter uma resposta cristalina para uma pergunta muito simples. Porquê? Porquê estamos a fazer isto? E acreditem, esta é talvez a fase mais crucial de todas. E esta resposta ao porquê é formalizada num documento. Pense nisto como a certidão de nascimento do projeto. É o documento que diz, ok, este projeto existe oficialmente. Chama-se Termo de Abertura do Projeto, ou TAP. É ele que dá a luz verde que autoriza o gestor do projeto a usar os recursos da empresa e, mais importante, que garante que o projeto está alinhado com os grandes objetivos da organização. Para que este documento inicial seja mesmo eficaz, ele tem de responder de forma muito clara a duas perguntas que são parentes, mas não são a mesma coisa. A justificativa, ou seja, o porquê do projeto, e o âmbito, que é o quê que vamos construir. E atenção, confundir estas duas coisas, misturar a razão de ser com o produto final, é a receita perfeita para o desastre. Ok, então já temos o nosso porquê e uma ideia geral do o quê. Agora vem o grande desafio. Como é que transformamos estas ideias num plano de ação detalhado? A resposta, curiosamente, está num princípio militar antigo, mas incrivelmente poderoso. A verdade é esta. É simplesmente impossível gerir um projeto complexo como se fosse uma coisa só, um bloco gigante. Tentar fazer isso é como tentar comer uma melancia inteira de uma só vez. Não dá. O que é que temos que fazer? Cortá-la em fatias mais pequenas, fatias que conseguimos gerir. Pois bem, a ferramenta que usamos para cortar essa melancia em fatias chama-se Estrutura Analítica de Projeto, ou EAP. E esta é, sem exagero, talvez a ferramenta mais poderosa no arsenal de qualquer gestor de projetos. A lógica por trás dela não podia ser mais simples e eficaz: dividir para conquistar. E como é que funciona? É de uma simplicidade genial. Primeiro, pegamos no objetivo final do projeto, depois partimos esse objetivo nas grandes entregas principais e, finalmente, decompomos cada uma dessas entregas em pedaços ainda mais pequenos, os chamados pacotes de trabalho. É como construir uma casa. O objetivo é a casa, as entregas são fundações, estrutura, telhado e os pacotes de trabalho são as tarefas concretas dentro de cada uma delas. Vamos ver um exemplo prático. Organizar uma conferência. Parece uma tarefa gigantesca, certo? Mas com uma EAP, essa tarefa abstrata transforma-se em algo assim.
De repente não temos uma coisa vaga para fazer, temos pacotes de trabalho claros e concretos, como contratar o local ou convidar os oradores. E a magia disto é que cada um destes pacotes pode ser estimado, agendado e, claro, atribuído a alguém. Agora atenção, porque vem aí a regra de ouro da EAP. É a chamada regra dos 100%. O que é que isto quer dizer? Simples. A soma de todas as partes, de todos os pacotes de trabalho, tem que ser igual a 100% do trabalho do projeto. Nem um pingo a mais, nem um pingo a menos. É esta regra que nos protege do famoso e temido scope creep. Sabem, aquele fenómeno em que o projeto começa a crescer descontroladamente e acaba por descarrilar. Muito bem. Com o nosso o quê completamente detalhado e organizado na EAP, estamos finalmente prontos para responder às outras duas perguntas que tiram o sono a qualquer gestor de projeto. Quando é que isto vai estar pronto? E quanto é que vai custar? Para responder ao quando, usamos o nosso mapa de tarefas, a EAP, para encontrar uma coisa chamada caminho crítico. O que é isto? É a sequência de tarefas, do início ao fim do projeto, que é a mais longa de todas. É o caminho onde não há nenhuma margem de manobra, nenhuma folga. E aqui chegamos a um paradoxo muito interessante do planeamento. É o caminho mais longo de tarefas que determina o tempo mais curto em que o projeto pode ser concluído. Parece estranho, mas faz todo o sentido. Pensem nisto. Qualquer atraso, mesmo de um só dia, numa tarefa que esteja neste caminho crítico, atrasa o projeto inteiro, dia por dia. É por isso que saber qual é este caminho é absolutamente fundamental. E para a pergunta do quanto, o princípio é o mesmo. A IAP permite-nos estimar o custo de cada pacote de trabalho. Depois é só somar tudo. O resultado é o orçamento total do projeto. E como este gráfico mostra, normalmente a maior fatia vai para os recursos humanos, quase metade, seguida por equipamentos, serviços e, muito importante, uma reserva para contingências, porque imprevistos acontecem sempre. Quando juntamos estas três peças do puzzle, o âmbito detalhado da IAP, o cronograma com o caminho crítico e o orçamento completo, obtemos aquilo a que se chama a linha de base do projeto. Isto é mais do que um plano, é a versão oficial, aprovada, é o contrato do projeto, é a régua que vamos usar do início ao fim para medir se estamos a ter sucesso ou não. E agora, para fechar, é crucial entender uma coisa sobre o plano. Ele não é uma bola de cristal para prever o futuro com 100% de certeza. Pensem nele mais como um mapa, como uma ferramenta de navegação para uma viagem. Isto leva-nos talvez à lição mais importante de todas. Há uma velha máxima que diz que nenhum plano sobrevive ao primeiro contacto com a realidade. E é verdade, a execução de um projeto é, por natureza, um pouco caótica, cheia de imprevistos. Por isso, o objetivo do plano não é ser uma profecia perfeita. O objetivo é dar-nos aquela linha de base, a nossa régua, para conseguirmos navegar o caos, gerir as mudanças de forma inteligente e, no fim de contas, manter o barco a navegar na direção certa. No fundo, é isto que o planeamento faz. Ele pega numa simples intenção, numa ideia, e transforma-o num compromisso. Um compromisso formal. E ao fazer isso, dá-nos a ferramenta mais indispensável que podemos ter, uma forma objetiva de controlar o progresso e de gerir as mudanças com disciplina em vez de pânico. Portanto, de próxima vez que uma grande ideia surgir, lembrem-se disto. Um bom plano não é um monte de papelada ou um obstáculo burocrático. É a ferramenta mais poderosa que existe para transformar uma visão em realidade. Não é uma previsão de futuro, é o mapa que se usa para o navegar. E a pergunta que fica no ar é: para onde é que o mapa nos vai levar?